Gravando esse computador. Muito boa noite. Esse é mais um vídeo do canal República 1411. Eu sou Alexandre Valverde, médico psiquiatra, e eu estou hoje recebendo com muito prazer uma grande amiga minha, Lilian Mara Perru Miller, que é médica intensivista e que vai se apresentar aqui. E a ideia de convidá-la para participar desse vídeo hoje foi porque ela fez um relato ontem no Instagram muito forte, muito bonito sobre a experiência dela na linha de frente dessa pandemia. E aí eu pedi para ela para a gente conversar, para a gente ver o que acontece nesse encontro. Tudo bom, Lili? Tudo bom. O Ale já me apresentou, meu nome é Lilian, sou médica intensivista, a gente foi da mesma turma da faculdade, seguimos caminhos bem diferentes, assim, mas a gente ainda está conectado de coração. E aí, Lili, você quer contar um pouco dessa sua história? O que foi esse desabafo? Conta um pouco da sua experiência, onde que você está? Quer dizer, não sei se você vai poder contar exatamente o serviço onde você está, mas assim, me fala um pouco dessa experiência de ser intensivista nessa época. A sua carreira ela foi antes para cirurgia vascular, depois você fez um percurso, né, na medicina intensiva e agora você está nela. Então, você está realmente ali no cotidiano, lidando com essas questões do coronavírus. Eu queria ouvir um pouco de você, assim, qual tem sido o seu percurso, um pouco da sua história, e onde que você está agora e o que tem acontecido. Então, como você disse, eu era cirurgiã, fiz uma transição de carreira, por vocação, eu acho mesmo, né? Que eu sempre gostei mais de paciente grave, e aí eu consegui ficar mais focada nisso, né? A gente está com essa expectativa, vamos dizer, a gente estava se preparando para a pandemia, desde que a coisa estava só na China, a gente já começou a ficar preocupado, a estudar sobre isso, mesmo sem ter muita certeza se chegaria ao Brasil, né? E mais ou menos desde fevereiro, quando foi decretada a pandemia mesmo, a gente já está meio que se preparando, né? Acho que o fechamento de São Paulo, ele se deu até um pouco antes da gente ter um número significativo de casos. E talvez se a gente tivesse levado aquilo a sério naquela época, a gente não estaria vivendo desse jeito que a gente está hoje. Que foi o que a gente observou no começo, né? Uma curva que começou a declinar, a gente estava indo super bem, meio que seguindo a Austrália, esses outros países que se deram bem, e depois a coisa desandou e começou a subir num nível alarmante, né? Desculpa te interromper, Lili. Imagina. E assim, a gente todo tempo é aula, reunião e é artigo novo. Então, minha vida assim tá baseada nisso. Acho que desde de meados de fevereiro para cá, eu só vivo de coronavírus, né? A gente assim, eu trabalho mais no serviço particular. Então, no começo, a gente viu pouca coisa, né? Então, até a gente falou, acho que a gente se preparou um pouco demais, mas provavelmente era esse efeito aí desse isolamento que foi precoce e que teria dado certo, né? Mas nas últimas 3 semanas, mais ou menos, a gente acompanhou assim um aumento muito grande de casos e de casos que não são dessas pessoas que dizem de grupo de risco, né? O meu maior número de pacientes é de homens jovens, né? São homens, são jovens, são pessoas que estão na rua. Se você encontrasse na rua, você não diria que tem doença alguma, né? Pessoas rígidas mesmo. E a gente agora está percebendo assim que a coisa não vai dar certo, né? Porque são pacientes que entram e eles demoram muito para sair, então a gente não tem rotatividade de leito. Quanto tempo tem durado as internações? 15, 20 dias? Lili, como que tá isso daí? É mais ou menos isso, né? 15 a 20 dias e eu tenho alguns pacientes que já têm 1 mês, mais ou menos, internados. Caramba. E você pega mais caso pulmonar, você tem pego também coagulação intravascular disseminada, quadros de encefalite, enterite, quer dizer, tem vários grupos, né, que estão surgindo de doenças. A questão, assim, já tem algumas respostas em relação a isso para saber se são vírus diferentes, se são respostas imunitárias diferentes, ou cada pessoa reage a seu modo. Já tem alguma coisa nesse sentido, Lili? Assim, a gente sabe que é um vírus que ele age em várias frentes, né? Os quadros pulmonares, eles se dão porque eles alteram a dinâmica de vasoconstrição do pulmão. Então, você tem hipoxemias muito graves, quadro de falta de oxigenação muito grave. Mas a gente tem visto muito no Brasil, quadro neurológico, principalmente anosmia, e recentemente AVC. E o AVC por conta, mas não por uma encefalite, né, mas por conta de problema vascular
que a gente sabe que ele tem vascular. gerado, né? E tem É, algum tratamento que já está se propondo isso? Porque, por exemplo, o AS, que talvez poderia ser usado como anticoagulante é, oral, tem um risco porque sabe-se que os anti-inflamatórios podem predispor a uma infecção maior, a uma entrada maior do vírus, por aumento da expressão da enzima de conversão de angiotensina 2. Né? Tem uma questão nesse isso. sentido. E que então é esse mecanismo de chave entrada, né, de chave fechadura para entrar na célula. Mas e aí, qual que é a opção nesse sentido? Porque se a gente tem essa noção de que ele causa coagulação intravascular disseminada, você faz o que assim para evitar isso? Das intervenções assim que estão em estudo, o que a gente tem visto uma melhor eficácia são as intervenções que são feitas no sistema de coagulação mesmo, porque a gente acaba protegendo vários órgãos-alvo, né? Uhum. Então, a Que gente podem tem sofrer uma... microinfartos, né, com essa. Isso. Mas essa anticoagulação ela é feita em esquema hospitalar, não é esquema Não, é ambulatorial. hospitalar. E aí a Uhum. gente faz anticoagulação, na verdade, para essa nata, vamos dizer, de doentes que vão para a UTI. Que são Uhum. doentes que, inclusive, a gente consegue controlar os efeitos, né, dessa anticoagulação e evitar complicação, da verdade, decorrente do tratamento, né? Ou seja, se tiver que fazer um tratamento ambulatorial dessa síndrome respiratória aguda que acontece, suponhamos que ela não atinge o nível de gravidade, se tiver que tratar da pessoa em casa, não tem o que fazer, na verdade, em relação a essa questão da coagulação, porque a gente não tem Não, esquema para fazer. não, E o ainda uso do não. AS realmente ele é proscrito, ele não é indicado. Não, não é. Hum. A gente usa heparina e os derivados de heparina mesmo. Tá, tá. Não, que é bom que as pessoas que estão nos ouvindo, elas também precisam saber disso, porque as pessoas estão com a falsa impressão de que, mas a aspirina afina o sangue, então pode ser interessante, tal e tal, mas na Não. verdade aumenta o risco, né? E que Na então verdade, assim, a aspirina vai trabalhar na área, vamos dizer, ela inibe a coagulação via plaquetária. O nosso problema é cascata de de coagulação mesmo. coagulação Então, mesmo. tem que ser anticoagulante. A gente, para usar em regime domiciliar, teria que pensar, por exemplo, no xarelto. E que Uhum. aí também sair prescrevendo xarelto para todo É mundo muito perigoso, né? é perigoso, é temerário, né? A gente Uhum. pode ter um efeito colateral muito grave Sangramento e a gente não... espontâneo. Isso, e a gente não tem antídoto, né? Então, Uhum. não é Sim, uma coisa que dá para sair falando para todo mundo fazer. fazer, claro, ótimo. Então, que as pessoas estejam nos ouvindo, a gente falou o nome do remédio, mas não é para usar, não é para comprar sem indicação médica É pelo verdade. risco, porque aí depois o remédio se torna pior do que a doença, né? Isso. E Lili, como que você tem visto essa questão das equipes, assim? Porque a gente fala bastante dos médicos, né? Eu gosto também de lembrar que não são só os médicos que estão na linha de frente, né? Tem toda a equipe de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, a equipe da limpeza, a equipe de segurança, a equipe da entrada do hospital, quer dizer, todas essas pessoas estão vivendo uma tensão muito grande, né? Eu estou aqui em Santo Antônio do Pinhal agora, a gente teve o primeiro falecimento por Covid, e uma das pessoas da equipe, justamente de frente ali, uma das pessoas que é auxiliar de enfermagem, acabou se contaminando. Então, aqui que é uma cidadezinha pequenininha, a gente já vê essa mobilização, essa tensão, essa angústia que é gerada. Como que você está vivendo isso como médica? Como que você vê isso entre seus colegas, entre seus pares, entre o pessoal das outras profissões, das outras áreas? Como que está essa questão, Lili? O local que eu trabalho, a gente ainda não teve nenhum problema grave de desabastecimento, né? Mas, assim, eu também tenho contato com outros serviços, né? E que o que tem a impressão é que as pessoas esperam a coisa acontecer para tomar providência. Não tem nenhuma proatividade em você tentar isolar esses fluxos, treinar essas pessoas, né? Os treinamentos até para as áreas que são diretamente relacionadas, principalmente médico, fisioterapeuta, enfermeiro, né, e enfermagem em geral, funcionam. Mas a gente esquece que a profissional da limpeza, o profissional da segurança, o recepcionista também tem que ser treinado. Com certeza. E, por exemplo, as primeiras pessoas que adoeceram no meu hospital foram justamente a equipe de limpeza. Porque é terceirizado, o treinamento não é Não foi. responsabilidade, vamos dizer assim, do Uhum. hospital, né? E eles estão lidando com as secreções, com o material que está contaminado, e se Exato, você não tem o máximo de cuidado, você acaba se infectando, né? É interessante isso exato. que você está falando, porque a gente não olha para essas pessoas estão também na linha de frente como qualquer outro. A gente fica aplaudindo os médicos, põe toalhinha branca na sacada da janela, só que assim, esses dois profissionais eles estão invisíveis, eles são fundamentais, né? Exato, exato.
E você tinha falado também, Lili, justamente da questão da dificuldade agora de poder comunicar, né, o É, falecimento, ou os casos graves, assim. Isso é uma particularidade dessa pandemia, né? A gente não está é, conseguindo viver o luto, viver todos esses processos, esses ritos que estão relacionados à morte, que estão estabelecidos culturalmente há milênios, né? Acho que desde que exato. a humanidade se constituiu e se entende como humanidade, nós temos os nossos ritos de passagem de morte, nossos entendimentos, as nossas liturgias todas para viver essa fase que sempre é muito dura. E acho que por conta do coronavírus está acontecendo um impedimento desse fluxo natural, desses rituais nossos. Né? Sim, O ritual de despedida do velamento do corpo, do enterro, de ver a pessoa, de ver o caixão aberto, de poder tocar, de poder se despedir, de poder chorar com as pessoas que são próximas, todos esses processos eles foram interrompidos. E aí a gente cria uma situação muito artificial, né? E eu queria ouvir um pouco de você essa questão de como você vive isso agora que você está na linha de frente, precisando informar isso para as pessoas, como essa situação se produz. é, uma coisa que você falou que é bem diferente, que a gente considera todo mundo que convive com o paciente um contactuante, um portador em potencial da doença. Então, a gente evita que essas pessoas frequentem o hospital, tanto porque elas podem trazer doença para o hospital, quanto se elas não tiverem doença, elas podem pegar, porque Levar para ali a gente casa. tem uma grande aglomeração de pessoas doentes. Então, toda aquela comunicação, assim, que vinha no sentido de humanização, de cada vez você ter mais participação familiar, foi interrompida. E a gente evita de cruzar as equipes que prestam assistência aos doentes com o contato com esses familiares, né? A comunicação no hospital que eu trabalho, ela está sendo feita via telefônica, né? Uhum. Foi a alternativa que a gente achou que era assim mais factível, né? A gente trabalha com uma população que não é que muitos não têm smartphone para a gente pensar em teleconferência, alguma Teleconferência. coisa Tem alguns assim, hospitais que né? trabalham com tablet, né? E as pessoas vão Isso, acompanhando os convalescentes com tablet, né? exato, Mas infelizmente não é a né? realidade de todos, né? É. E aí a gente, assim, a gente permitiu que os pacientes que estão acordados e estão conscientes fiquem com o telefone, então eles mesmo conseguem falar com seus familiares e todo dia a gente, uma ou duas vezes, entra em contato com essas famílias para falar, assim, para dar um boletim, vamos dizer, oficial para eles, né? A gente vê que tem uma ansiedade muito grande por esse momento e é um ato de fé, né? Você acreditar no que aquela pessoa, o que aquele médico está falando, sem poder ver o Hum. teu parente ali, ver como é que ele está, daquela sentida que a gente só consegue fazer olhando no olho, né? Que realmente a gente não tem mais essa etapa, né? Então tem uma questão, Exato. fica se deposita no médico, no profissional de saúde hospitalar, uma confiança a mais, uma necessidade a mais de fé, como você está falando. Interessante isso, dessa crença, né, que você tem que ter, e É. uma confiança quase que total. Você já teve alguma situação em que você anuncia a morte para uma pessoa e a pessoa nega, diz que não, como se você estivesse Não, mentindo? Isso não, as pessoas têm. isso ainda não, porque é uma particularidade também da doença, a gente tem períodos de internação longo. Então, é um vínculo estranho, mas existe um vínculo. Assim, ao ponto Uhum, do familiar reconhecer a nossa voz no telefone, uhum. né? E a gente reconhecer. Então, Ah, porque quando dá isso tempo dessa acontece. relação ser estabelecida pelo tempo da demora da internação, né? Isso, Uhum. isso. Mas mesmo assim, não deixa de ser constrangedor, assim, uma situação que nunca pensei que eu fosse passar por isso, sabe? Uhum. De ter toda essa barreira, essa impessoalidade para dar uma notícia dessas. E como que costuma ser a reação das pessoas, Lili? Como elas É, reagem a esse aviso, assim, a essa questão justamente que você está tentando uma aproximação afetiva, afetuosa, e fica essa impessoalidade da chamada por telefone, então quer dizer, a pessoa recebe essa informação como um bloco que deve cair assim, né? E aí se fala, que reação que você tem diante de um aparelho telefônico, né? Nessa tensão toda gerada por conta disso, assim. assim, a maioria das pessoas, talvez não dê tempo delas digerirem aquela informação, elas perguntam menos do que perguntariam assim, no, vamos dizer, no contato direto. É, tem pouquíssimos questionamentos. Não sei se as pessoas estão assim, muito carentes mesmo, né? Muito desesperadas. A gente nota que eles percebem que é importante essa relação de confiança
para a gente também, né? Então, raramente eu tive reações assim que foram agressivas ou algo nesse sentido, né? Quando a gente vai comunicar uma notícia, né? Ou óbito, ou alguma piora do Sequela, quadro, alguma coisa assim. isso, né? A gente percebe essas pessoas assim fragilizadas, mas elas se contêm mais do que se fosse um contato ao vivo, assim, vamos dizer. Então você não chegou a sofrer nenhum rechaço, nada nesse sentido, assim. Não. E você tem notado, é que você está trabalhando com um público específico também de um hospital particular, quer dizer, tem também um viés social, né? Você tem trabalhado no serviço público também, Lili, não? Tenho também. E você tem alguma diferença, percebe, assim, em relação a como o serviço público está organizado em relação ao privado? Em que sentido há faltas ou não? Em que sentido os protocolos e os funcionamentos estão equiparáveis, assim? Nesse serviço particular em específico, é bem organizado. A gente sente assim a receptividade dos familiares é igual no público, mas é uma ilha, né, de serviço público. Não dá para parametrizar todo o serviço público falando desse, né? É um lugar que tem protocolos, né, em que você tem muita gente que estuda, muita gente boa, dedicada ali dentro. Então, não é um Suzão, assim, que... Entendi. Alguns lugares estão muito desestruturados, né? E como que vocês estão vendo e se preparando para essa crescida exponencial que tem acontecido nos últimos dias, né? A gente dobrou o número de mortes no Brasil da segunda-feira passada para cá, de 5 mil para 10 mil mortos, né? E que, infelizmente, foi uma notícia que agora, nesse exato momento, deve estar sendo... Não sei se está sendo comemorada, mas há uma comemoração em Brasília acontecendo, né? O churrasco do fim de semana aqui. E como que vocês têm se preparado e pensado justamente essa explosão de casos que aconteceu e a perspectiva para as próximas 2 semanas? Porque se nós olharmos para 3 semanas atrás, em que as pessoas começaram a afrouxar a quarentena, começaram a ficar mais insolentes, começaram a sair, a se reunir, começaram a ficar desdenhosas em relação ao quadro, porque como a doença não acomete a pessoa de um dia para o outro, tem esse período de latência, você pode ser infectado e ficar bem por um período e você ficar alimentando essa insolência, né? De assim, tá vendo, não aconteceu nada comigo, eu saí para a rua, estou aqui bem, e de repente a coisa afunda. Só que agora a gente vai ver o resultado daquilo que foi plantado 3 semanas atrás, né? Por causa do período de latência do vírus. E como que vocês estão vendo esse boom, assim, vocês estão receosos dessa onda de choque que vai vir? Os serviços já estão saturando? Que informações que você tem, Li? Assim, os serviços dedicados à Covid estão com 90% mais ou menos os que eu trabalho de ocupação. Então, a gente tem uma margem muito pequena de trabalho. Então, já se fala, né, em ocupar centro cirúrgico com pacientes, né, transferência para alguns outros hospitais da região, e já foi lançado um documento para a gente fazer a regulação e priorização de vagas, né? Que você vai ter uma pontuação dependendo de presença de comorbidade, risco de sobrevivência, como é que alguns scores de comprometimento fisiológico, e que pacientes que pontuariam muito alto, ou seja, pacientes que têm mais doença concomitante ou quadros mais graves, seriam preteridos para ocupar essas vagas. Isso é uma das situações, acho que mais difíceis que a nossa geração de médicos está tendo que se confrontar, né, com essa no mundo inteiro, né, aconteceu isso, assim. Então você ter um critério para excluir uma pessoa do sistema de saúde e deixá-la tentar sobreviver à própria sorte, né? E que é a crueldade de não ter um sistema preparado para dar conta de uma situação pandêmica como essa, e também das pessoas não estarem sensibilizadas, porque se o sistema de saúde não tivesse saturado como está, nós não precisaríamos chegar nesse ponto de ter que fazer essa escolha, né? Então, quer dizer, vocês estão com os protocolos, mas ainda vocês não tiveram que colocá-lo em prática, né? Porque imagino o quanto deve ser difícil você ter que avisar para uma pessoa, para os familiares de uma pessoa, falar assim, olha, infelizmente você pontua mais do que o que os estudos apresentam aqui como uma possibilidade de sobrevida, infelizmente a gente vai deixar o leito para outra, né? Isso deve ser muito difícil. Você não precisou ainda se confrontar com essa situação, né? Ainda não. Mas é uma coisa que vocês estão prevendo para a próxima semana, né? Provavelmente. Isso, para as próximas semanas, sim. Né?
talvez Pernambuco, Ceará já esteja nessa fase, né? Sim. Tem uma outra coisa que também os dados que a gente vê oficiais e as matérias que a gente vê nos jornais, elas estão sempre atrasadas em relação ao que a gente vive, né? A gente vê pelos grupos de colegas enquanto essas informações já estão correndo e tal. Então a gente fica meio que sabendo antes do resto das pessoas porque nós somos uma classe que está ali se comunicando em tempo real, realmente, né? E Lili, como que você vê a questão da necessidade do tranca-rua, para falar também em português, do lockdown, né? Da impossibilidade de nós circularmos? Você vê isso como uma necessidade? Eu defendo o lockdown, acho que a gente já deveria ter entrado, porque se a gente já está com 90% do sistema em saturação, a gente vai esperar 100% para entrar em colapso, a gente não tem mais nenhuma vaguinha para nada, quer dizer, acho que a gente já deveria refrear completamente a circulação de pessoas para evitar a propagação rápida da doença, para justamente não deixar implodir, perdão, o sistema de vagas, né, disponíveis. Então, como que você vê isso? Como que você entende essa questão do confinamento mais restritivo? Eu acho que assim, com todas as falhas que houve antes, a gente não tem outra solução do jeito que está, né? Talvez se a gente tivesse seguido no começo aquele isolamento, hoje a gente não precisaria assim dispor de uma coisa tão radical. Uhum. Eu acho que a única alternativa para a gente não fazer lockdown seria a testagem em massa, que não vai acontecer. Não vai né? acontecer. A gente não tem Não nem para quem está com sintoma, né? Exato. E você acredita que nós nos tornaremos epicentro mundial? Hoje é Nova York, né? Eu tenho a impressão que nós vamos ficar com esse troféu, a gente vai ter que amargamente segurá-lo. Eu acho. Eu acho, eu acho a nossa curva assim é assustadora, né? Se você comparar, a gente eu acho pior até que a dos Estados Unidos, né? Que lá a gente tem algumas regiões assim, mas aqui vai ser geral, né? A gente vê o que está acontecendo no Nordeste, tirando essas diferenças que a gente tem regionais e vai escancarar a nossa desigualdade, né, Ale? Exatamente, porque isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para as pessoas, né? Foi uma doença que foi trazida para cá pela classe média alta, porque foram as pessoas que viajavam para outros lugares do mundo, né? Executivos. Perdão. Desculpa, aqui saiu o meu fone. E que quando atingiu outras camadas, demorou um tempo, né? No começo da pandemia, você viu os bairros, assim, você tinha a Zona Oeste, você tinha Pinheiros, você tinha Lapa, você tinha os Jardins, e depois você tem a invasão, né, do vírus nessas regiões periféricas de São Paulo, porque, claro, foi passando para as pessoas que trabalham para essa classe social que trouxe o vírus para cá, e aí a gente vai ver agora a crueldade com que o nosso regime de apartheid social vai produzir, na verdade, né? Que é muito isso, assim. O Brasil não é um país, eles são vários países, eles se coabitam, né? Então a gente tem a saúde já não é uma só para todo mundo, a gente tem pelo menos 3 eixos de saúde aí, o particular, o de convênios e o SUS. E eu não estou falando mal do SUS, pelo contrário, eu acho que o SUS é uma estrutura incrível, só que é uma estrutura que vai ter que dar conta de pelo menos 80%, 70%, entre 70% e 80% da demanda, né, que é o que o SUS absorve. Então, e com o desmonte que vem sofrido desde 2016, né, acho que isso é bom que fique claro também, com que capacidade nós vamos conseguir ser resilientes ao impacto desse coronavírus, né? Levando em consideração que desde 2016 também foi a emenda 95, né, a emenda constitucional, que trouxe o teto de gastos e que a gente não consegue mais fazer gastos na saúde por conta do congelamento. Então, assim, a gente vai pagar um preço altíssimo pelo nosso desdém à coisa pública, pelo nosso desdém à estrutura, uma estrutura universal e integral, e que, por sorte, por muitos anos no país foi instalada e fortalecida, e que mesmo nessa tentativa de hipotrofia, de deixar ela míngua, ela ainda resiste, ela está dando mostras da necessidade, da importância dela. Então eu estou fazendo aqui um elogio ao SUS, né? Acho que toda vez que eu faço uma gravação e eu cito, eu quero deixar isso muito claro. E agora é a questão de esperar, né? A gente vai observar. É uma situação muito triste, a gente já não tem mais muito o que fazer agora, além de apagar os incêndios, né? Porque a coisa já foi disseminada. Então, se a gente teve aí, um mês atrás, a oportunidade de tentar refrear isso e evitar a propagação massiva dessa doença, a gente já perdeu essa ocasião e agora a gente vai ter que lidar com as consequências disso, né? Então, fala, Lili, por favor.
Eu acho importante a gente lembrar que a gente conseguiu um aumento grande de leitos SUS para a Covid, só que não é um aumento real. Na verdade, são leitos que já existiam, ficaram desativados, são leitos que o SUS tinha perdido e ele reativou por conta da necessidade. Então, a gente tinha um SUS que, se a gente falava assim, que cerca de, sei lá, 60% dos leitos em São Paulo, né, falando de São Paulo, que ainda é o paraíso aqui, eram 60% eram particulares e só 40% do SUS, esses 40% ainda foram sempre esvaziados nesses últimos anos, né? E agora então a gente conseguiu isso, às custas da pandemia, né? Claro, mas será que a gente vai dar conta com o aumento desses leitos de acompanhar a explosão que essa curva teve? Porque também a gente vê um aumento expressivo e essas próximas 2 semanas, 13, eu acredito, né? O mês de maio inteiro vai ser um mês crucial para a gente entender o comportamento dessa doença aqui no nosso país e o que foi o nosso comportamento no último mês e o que essa displicência produziu e vai continuar produzindo nessas próximas semanas. Então, eu até queria te convidar, Lili, para a gente ter essa conversa de novo no final do mês e a gente fazer um balanço do que foram essas próximas semanas, essa perspectiva, então, a partir do que a gente está vendo e prevendo agora e ver como isso vai evoluir daqui para frente. Mas eu queria super agradecer a tua participação, Lili. Eu queria te deixar a palavra agora para você concluir, se você tiver vontade de falar alguma coisa, passar alguma mensagem. Saudade de você. Isso sempre. Agora a gente fala assim, porra, meu, que sacanagem, a gente podia ter se encontrado antes, né, para matar a saudade, eu não tô esperando passar. Mas depois a gente faz uma comemoração da nossa turma de novo, do jeito que a gente sabe fazer, bem legal na sua casa. Ou aqui em Santo Antônio, se vocês quiserem, vai ser uma delícia receber vocês. E te deixo a palavra ali para você encerrar essa nossa fala aqui no República 1411. Olha, eu tenho pouca coisa para dizer, só fique em casa, né? Fique em casa, por favor. Maravilha, Li, é isso mesmo. É isso que a gente precisa fazer agora. Não deixar o sistema de saúde ser saturado, não deixar ele entrar em colapso. E acho que o que a gente pode fazer a nossa responsabilidade é se cuidar de quem está perto e sensibilizar e fazer essa mensagem chegar para mais pessoas. Se a gente já está convencido, vamos convencer aquela pessoa que está próxima da gente que não sabe ainda. Lili, mega prazer de ter você aqui. Um super beijo. E eu vou publicar daqui a pouquinho, você já vai receber a mensagem aqui do vídeo sendo postado. Tá bom. Até daqui a 3 semanas, finalzinho de maio, a gente conversa de novo, então, minha querida. Tá Beijo bom, grande. até. Tchau, tchau.